Olá, pessoal. Estamos aqui dando continuidade no capítulo 3 da parte 2, que é derivadas, no nosso curso Cálculo 1. São vídeos pequenos, é um capítulo que é relativamente fácil, sobre a regra de L'Hopital. No vídeo anterior, vimos os casos de indeterminação 0 sobre 0, infinito por infinito. O segundo patamar, vamos chamar de patamares, é o caso em que a indeterminação inicial não é 0 sobre 0, não é infinito sobre infinito. Porém, são outras indeterminações redutíveis a estas. Então, na verdade, eu não lembro se eu fiz se o 2A, deixa eu ver aqui, se o outro eu chamei de 3, eu deveria ter chamado 2B. Vamos ver aqui. Não, eu chamei de 3, então isso aqui nem precisa. Ou seja, aqui, na verdade, esse 2A aqui é os 2, 3 lá. Eu ia fazer 2A e 2B, né, porque seriam inclusos aqui, né? Salvo se eu conseguisse apagar lá. Mas tudo bem, fica, não vai. Essas distrações, né, porque eu não tenho revisor, elas não criam nenhum óbice real no aprendizado. Tá? Apesar de ideal que não tivesse. Né? Então, olha só. Para eu sair desses dois casos aqui, normalmente a gente nem identifica, a gente vai fazendo, que bateu na frente, a gente já, depois que treina isso aqui, não precisa ficar com essa divisão toda na cabeça, porque você vai derivar sempre que quando tem 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Quando não tem, você vai ter que bolar um jeito. Aqui eu separei os jeitos, tá? Em três casos, o caso simples, esse caso intermediário e o caso mais difícil. Então, esse jeito aqui é o seguinte: como é que eu vou resolver em linhas gerais? Eu sempre vou ter um problema, vai estar dando um desses dois casos, e você vai ter que bolar um jeito de transformar isso aqui, ou se for um caso, como é o caso dos trigonométricos, geralmente você tem transformar tudo em seno e cosseno para facilitar a sua análise de quanto vale quando o x tender a zero, etc. Seno e cosseno são mais fáceis, apesar de tangente não ser difícil, mas outras medidas podem ser mais complicadas. Tá? Mas geralmente você transforma tudo em seno e cosseno e depois vê como é que fica, até botar na forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Tá? Mas para isso você também tem que fazer uma boa revisão daquele ciclo trigonométrico, ver o que está acontecendo em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá bom? Então aquela brincadeira do ciclo, que eu tanto insisti, passei tarefas, aquilo é relevante, tá? Ver sinal, como é que tá, como é que não tá. Então essas questões, elas agora vão pesar. Então, o que acontece? Ou você vai estar resolvendo alguma coisa trigonométrica, ou você vai ter que transformar coisas que não são fração em que se tornem fração. Tá? Então, vamos ver. Então, por exemplo, se eu conseguisse, por exemplo, transformar esse infinito em 1 sobre 0, uma coisa assim, né? Ficaria 0 sobre 0. É só um exemplo, tá? Então, sempre tem algum algebrismo que é necessário para você passar de outras formas indeterminadas, que não é essa, para essas duas aqui. Então, o segundo caso, geralmente associado à fração ou à modificação de questões ligadas à trigonometria, que é o caso aqui, por exemplo. Então, olha aqui. Se x tender a zero, eu vou ter tangente de zero aqui. Então, se eu imaginar como é que funcionava lá a minha, a minha, a minha situação, a tangente de zero, a tangente é aquele, eu marco o ponto P, mas traço uma perpendicular ao eixo X e faço um cateto. Né? E quando esse ponto P vai chegando para zero, esse cateto, o que seria o cateto oposto, para quem eu estou falando, para quem conhece bem o ciclo, quem não conhece, bota o ciclo na frente aí. Entendeu? Ele vai tendendo a zero. Então, isso aqui é 1 sobre 0, tenderia a infinito. Isso aqui, sendo de 0 a 0, também tenderia a infinito. Então, esse caso aqui é o infinito menos infinito, tá ok? Que não é um daqueles dois casos. Então, olha só, se realizarmos a mera substituição, está aqui o que eu acabei de falar, tá? Para facilitar o estudo em casa. Então, o que você vai fazer aqui? A tangente é o inverso da cotangente. E a cotangente é cosseno sobre seno. Tá? E você poderia até, só pensando na tangente, fazer isso. E aí você transforma isso num único quociente, então, ou seja, você, de alguma forma, você modificou uma das frações. Se tiver frações, você está modificando as frações. Se não tiver frações, você vai gerar a fração. É o que a gente vai ver no capítulo. Tá? E quando você colocou nessa forma,
Aí você veja, cosseno de 0 é 1, 1 menos 1, 0. Seno de 0 é 0. Aqui já caiu na forma 0, 0. Se caiu na forma 0 sobre 0, você já pode derivar. Derivado do cosseno é cosseno menos seno, derivada de 1, que é constante 0, e derivada do seno cosseno. Então, o seno de 0 vai, o menos seno de x vai dar seno de 0, que é 0, e o cosseno de 0 é 1, então não é mais 0 sobre 0, 0 sobre 1 é 0, você resolveu. Não teve nenhuma dificuldade. Então, olha só. Vamos ver isso aqui agora, que é um limite, onde, na verdade, a única fração que tem, para complicar um pouquinho a nossa vida, é o argumento da tangente. Tá? A sorte aqui, para não complicar vocês, porque se não tivesse esse 6, você teria que fazer a tangente 3π. Tá? E aí você teria uma volta 2π mais uma volta 3π. Mas aqui não. Se você jogar o 3 aqui, desculpe, aqui no x, vai ficar 3 sobre 6, vai ficar π sobre 2. A tangente π sobre 2 não apresenta grande dificuldade. Tá? Então, olha só. Note que com a mera aplicação, o x menos 3 seria 0. E a tangente de π sobre 2, você tem que fazer o ponto P se aproximar de π sobre 2. Se você imaginar assim, olha aqui, está aqui aquela brincadeira do ponto P. Tá? Então, a tangente vai ser uma coisa assim. À medida que vai chegando a π sobre 2, esse encontro vai se dando cada vez no mais infinito. Tá? Eu estou tendendo a π sobre 2 pelo primeiro quadrante. Lógico que se eu fizer diferente, mas aqui eu não vou me preocupar com o limite lateral, não, é só com o limite. Então, eu estou nesse caso aqui. Eu estou no caso 0 vezes infinito, que é o segundo caso. Tá? O 0 vezes infinito. E aí eu vou ter que olhar para esse enunciado. Repara que eu não tenho preguiça. Eu copio novamente o enunciado, porque eu estou trocando de página. Você ficar olhando para duas páginas, o cérebro da gente não gosta disso. Você gasta algum tempinho copiando de novo na outra página, e para evitar. Quando a gente está numa prova, e passou uma folha e vai usar outra, bota uma em cima da outra para você ter numa visada só ter tudo. Entendeu? É como se ficasse assim. Ainda daria para fazer assim, né? Mas eu que gosto de virar as folhas, etc., eu copio novamente, eu não tenho preguiça. Tá? Aqui também tinha um parênteses, é que o coisa comeu, e daí aqui, ó, opa, tá beleza, vou botar esses parênteses aqui, não vai ficar assim mesmo. Então vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar essa situação aqui. Deixa eu dar. Então vamos lá. Limite está aqui. Eu já sei que não está dando 0 sobre 0 e não está dando infinito sobre infinito. Então, olha só. O ideal é que as coisas virem 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Se você mexer no x menos 3, botar 1 sobre x menos 3, que também seria uma possibilidade, isso viraria o que a gente chama de infinito sobre infinito. Mas eu resolvi fazer com a tangente. Quer dizer que às vezes eu posso fazer com o outro? Pode, o que for mais fácil. Eu resolvi manter o x menos 3 em cima, porque aí eu sei que o numerador vai dar 0, e reescrevi a tangente de πx sobre 6 como 1 sobre tangente de πx sobre 6. Essa estrutura aqui, que você poderia ter escrito tangente em cima e sobre 1 sobre x menos 3. Isso é o artifício mais fácil que você tem para utilizar nesse nível, nesse segundo nível de regra de L'Hopital. E aí você vai descobrir que, olha só, isso aqui, a tangente de π sobre 2, quando você joga π sobre 2, porque você joga o 3, fica π sobre 2, a gente sabe que vai tender a infinito. Então, isso aqui, essa fração como um todo vai tender a 0. 0 em cima e 0 embaixo significa que nós já temos o 0 sobre 0 e podemos derivar. A derivada de x menos 3 vai ser 1. Agora, aqui, o denominador é uma fração. E aí você vai ter que fazer a derivada do quociente. Aí você, repara, o grau de dificuldade aumenta um pouquinho mais por comparação ao que já deveria ter sido feito, ou já foi feito. No capítulo 1 e capítulo 2, derivados, isso aqui é relativamente fácil. Aqui eu estou sendo bastante extensivo, você não precisa, por exemplo, escrever essa primeira parte, etc., pode direto. A derivada do primeiro é 0, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada tangente secante ao quadrado, repete o argumento, e depois deriva o argumento. π6 é a constante, π6 de x é π6, não tem nenhuma. E sobre o segundo ao quadrado. Tá? Lembrando que aqui o sinal é de menos, tá ok? Então você faz isso aqui, vai simplificar, né? Ou seja, esse cara aqui vai acabar subindo. Quem tiver dificuldade, olha aqui, eu vou dar um macete. Você vai treinar
fazer A sobre B dividido por C aqui, sobre D. Se você treinar e souber onde botar isso aqui, mas tem que, primeiro você faz escrito, depois você faz mental. Você tem que ver as frações mexendo no seu cérebro. Se você conseguir fazer isso, aí vira festa. Essas dificuldades que eventualmente alguns encontram, elas desaparecem, tá? Então treina com isso aqui, de reescrever isso. Se eu botar aqui, eu sei que vai dar B sobre BC, entendeu? No meu cérebro as coisas já funcionam bem, mas em muitos estudantes ainda não funciona, tá? Eu vou apagar essa dica de exercício cognitivo para facilitar a vida de você. Então, isso aqui vai subir, já subiu, aqui já botei aqui. Isso vai desaparecer. O P6, eu ainda deixei aqui no final, geralmente eu jogo na frente, mas deixei aqui, não tem problema nenhum. E menos o 1 eu tirei, que é elemento de da multiplicação, e fiquei com isso aqui. Ora, o sinal de menos, se eu tenho, por exemplo, menos, uma coisa que tem aluno que não sabe, menos 1 sobre 2, tanto faz eu escrever o menos na frente da fração. Aqui é o 1, tá? Aqui é o 2. Ou botar embaixo. Esse menos pode passear à vontade. Tá? É tudo o mesmo valor. São formas distintas de escrever. Qual é que eu escrevo? A que te interessar. A que ficar mais fácil para você fazer as suas operações. Tá? É tudo uma mesma coisa. Eu vou apagar. Pronto, apaguei. Então, é interessante você, porque tem alunos que não desenvolveram, apesar de terem feito ensino fundamental e médio, antigo ginásio e científico, o segundo grau, como queiram chamar, tem gente que não desenvolveu isso. Então, é necessário. E isso tem que estar muito organizado na cabeça, porque um ou dois esquecimentos desses, o não conhecimento de 2, 3 mecanismos desses, não tem grande significado. O problema é que são centenas ou talvez milhares de mecanismos desses que não estão no cérebro dos nossos estudantes universitários. E aí, essa falta de cognição e dessa habilidade em matemática, essa cognição associada à matemática e a outras questões também, elas fazem falta. Se fosse 1 ou 2, 3, não causava dano nenhum, se aprende com o tempo. Agora, quando são centenas ou até mesmo milhares, aí você tem que dar uma arrumada no cérebro. Por isso que eu faço mantra, faço essas questões todas. Tá? Não é que eu seja um chato news, é que eu estou tentando auxiliar vocês no avanço cognitivo também, além de uma certa expertise em matemática. Então, vamos lá. Isso aqui subiu. Tá? Reescrevi isso aqui. E esse 6 aqui que também sobe. Esse aqui não, porque está dentro do argumento. Esse 6 sobe. E o π, cadê o π? Opa! Cadê? Ah, tá aqui, eu botei o π aqui, tá? Lógico, porque se eu joguei o 6 em cima, esse π ainda vai embaixo. Então, eu botei o menos 6π aqui como coeficiente, tá, ok? E limite da constante vezes a função é a constante vezes o limite da função. É uma das regras lá, não tem problema nenhum. E aí eu estou com tangente sobre secante, tá? Aí eu posso tentar fazer aqui, etc., mas eu preferi reescrever tangente como seno ao quadrado, tangente quadrado como seno ao quadrado, cosseno ao quadrado dividido. Isso aqui é para facilitar a cognição, porque eu já poderia escrever isso de outra forma, dividido pela secante ao quadrado, que eu resolvi escrever já como 1 sobre cosseno ao quadrado. Tá? Lógico, πx sobre 6. Tá? É que às vezes fala cosseno ao quadrado para não ter que falar o argumento todo, que esse argumento já é marrozinho. Né? E aí você veja, se está dividindo uma fração, você inverte e multiplica. Então, esse cosseno ao quadrado vai cancelar com esse cosseno ao quadrado. E aí eu vou ter esse menos 6π aqui e só vou ficar com o seno ao quadrado de πx sobre 6. E o seno ao quadrado de πx sobre 6, olha aqui, ó, se eu fizer o mero lançamento do 3, é o seno ao quadrado de π sobre 2, que é 1. Então, a resposta vai ser menos 6π. Com isso, você resolveu o seu problema. Tá? Então, você fez aqui a jogada, né, de fazer a fração, de sair por exemplo, 0 vezes infinito, jogou uma fração, caiu em 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, e a partir daí fez um conjunto de algebrismos, que são simplificações, até que chegou numa forma confortável para você fazer um mero lançamento do limite. Aí resolveu. Tá bom. Aqui, por exemplo, função neperiana de 0,
ela vai dependendo, o E é positivo, então isso aqui vai para mais infinito. Vai para infinito. O log é assim ou assim, né? Então, independente se é positivo, se é positivo de um jeito, se é negativo do outro, tá? Então, você já sabe que, quando x tende a zero, ele não é zero, ele vai se aproximar de zero aqui, por causa da função log dependendo pela direita, tá? Porque ela não é definida nem no zero nem nos reais negativos. Então, isso aqui vai tender ao infinito, seja positivo ou negativo. No caso aqui é neperiano, é positivo. Tá? E o x vai tender a zero. Então, é aquele caso, zero é infinito, tá? Mas é interessante você dar uma arriscada lá na função, dar uma reolhada, depois de uma rabiscada no neperiano, saber a cara da função, a forma dela. Você não precisa saber tudo, mas se você souber a forma, já ajuda um bocado. Tá? Lógico, se souber tudo é melhor. Então, e você também está na mesma situação e você tem que bolar um jeito de transformar isso numa fração. Bolar um jeito. Nesse caso, eu optei por deixar o neperiano em cima e fazer com que esse x viesse para baixo, na forma de 1 sobre x. Tá? E aí, se eu tivesse feito o neperiano, seria 0 sobre 0. Como eu mexi no x, ficou infinito sobre infinito, e também resolve o meu problema, o que significa que eu posso derivar. Aí eu vou derivar numerador e denominador em separado. Aqui a derivada do neperiano de x é 1 sobre x, e a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2. Isso aqui de tanto fazer, depois vocês também vão fazer fácil, né? Porque aí você vê derivada do primeiro zero, vezes o segundo zero, menos ao menos. O primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Tanto repetir, tanto repetir, tanto repetir, tá? A gente vai ficando craque. E aí o que eu vou ter? A divisão de 1 sobre x dividido por 1 sobre x2. x2 subiu, o limite de x, só jogar, acabou. Não teve nenhuma dificuldade. Aqui eu vou ter outro caso, x tende a zero, que vai dar infinito, e elevado a zero é 1, menos 1 vai tender a zero, 1 sobre a tendência a zero também vai a infinito, caso infinito menos infinito. Essas observações aqui que eu estou botando em vermelho, você não precisa fazer. Você pode meramente sair resolvendo. Botei enunciado, solução, vai embora. Tá? Ou, se for o caso de uma prova, tiver espaço, você bota o sinal de igual aqui, ó, e já continua daqui, não tem problema não, tá? Não tem caso de prova, tá? Isso não é proibido. Você está lá impresso, isso aqui bonitinho, o professor nas provas geralmente manda impresso, até porque esse tipo de caso não é difícil escrever, né? E porque digitar é complicado. Então você já pode partir do sinal de igual daqui e vai embora. Ou faz assim como eu estou fazendo, solução, repete o enunciado e vai bonitinho. Então o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi o que a gente chama de MMC. Então, o MMC desse com esse é o produto, o E de x menos 1 foi para lá, o x foi para cá e ficou o produto. E aí eu faço as simplificações, cheguei a essa expressão aqui, E de x menos 1, E de x menos 1 mais x E de x. E aí eu jogo aqui, se eu jogar 0 elevado a 0, dá 1. 1 menos 1, 0. Aqui também vai dar 0, e aqui 0 vezes alguma coisa é 0. Então está dando 0 sobre 0, significa que eu posso derivar. Que quando for 0 sobre 0, infinito sobre infinito, eu estou autorizado a fazer a derivação. Derivada de E de x é E de x, derivada de menos 1 é 0, derivada de E de x é E de x, derivada de menos 1 é 0, e aqui eu vou ter um derivado do produto. Derivado do primeiro 1 vezes o segundo é de x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é de x. Se eu quiser, depois eu boto o EDX, poderia botar o EDX em evidência ou simplesmente, nem preciso, jogo 0, logo que é mais rápido. E elevado a 0, elevado a 0, elevado a 0, e 0 vezes alguma coisa, 0. Né? Porque o x vai ser jogado como 0, 0 vezes EDX é 0. E isso aqui, então, vai dar 1 em cima, 1 mais 1, 2, meio, acabou. Então, você, depois de ver esse material, reler isso sem o vídeo, etc., ter que fazer os resolvidos, você vai fazer esses exercícios aqui, tá? E depois vai fazer mais alguns casos anteriores, etc., entendeu? E para que a gente possa ir para o terceiro e último caso, que são outras indeterminações, essas aqui vocês vejam, que elas estão sempre relacionadas a expoentes, e para me livrar de expoentes, a gente vai ver no próximo capítulo que eu vou precisar de logaritmo, tá? Então, até o próximo capítulo, pessoal. Cadê dar um pause aqui no